Começando mais um podcast no climinha, ó, climinha. Eu sou Eliezer Vanderbrock, palhaço isso, estou aqui com o Felipe Sarraf, que sou eu, e juntos vamos apresentar o único podcast do mundo que fala sobre a 6ª edição da Mostra Seu Nariz, que é esse festival de palhaçaria que reúne palhaços, palhaças, palhaces e palhacas, que hoje, inclusive, vamos conversar daqui a pouquinho com um integrante desse coletivo, Palhax Gourmet, que vai contar muita coisa para nós. Mas antes, eu quero agradecer todos os nossos apoiadores, porque não é possível fazer um festival de palhaçaria sem apoios culturais. Então vamos lá. Lavanderias Blanche, A Caiçara, Jokers Bar, Hotel Blumenau, Espaço Fantástico das Artes, O Pão que o Viado Amassou, Curitiba Circense, FX Tecnologia e ela, que há 319 anos alimenta a comunidade cultural curitibana, Padaria América! Incrível! Sensacional! Incrível! Lembrando que a Mostra Seu Nariz acontece de 31 de março até 10 de abril. São 14 apresentações, mais de 50 artistas reunidos para fazer essa mostra acontecer. Diferentes linguagens da palhaçaria. Vale a pena você curtir. Vamos nessa juntos. E hoje nós estamos com um convidado especial. Vamos ao convidado de hoje, que é ele, Bruno Lopes! Boa tarde, Brasil. Boa noite, Itália. Meu nome é Bruno Lopes, estou grávida de Luiz Carlos Prestes e quero ter meu filho na Mostra Seu Nariz. É isso Nossa aí! Senhora, vai ter um parto na Mostra Seu Nariz. Ainda bem que Bruno faz parte de um coletivo que pratica, realiza, estuda e pesquisa a improvisação. Então um parto será possível, um parto improvisado nos palcos da Mostra Seu Nariz, no Espaço Fantástico das Artes. Bruno Lopes, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ao podcast da Mostra Seu Nariz. É um prazer estar aqui. E aí, Bruno, conta pra nós um pouquinho qual que é a lógica. Não, a lógica não é a pergunta. Qual que é... Da onde surge o coletivo Palhax Gourmet? Por que vocês se reuniram? Qual foi a motivação desse grupo de palhaços, palhaças e palhaças estarem juntos, juntas e juntos para fazer o espetáculo acontecer? Dinheiro. Mas é isso aí. Sensacional. E não deu certo ou deu certo? Deu. Para quem não gosta, deu muito certo. Mas o coletivo Palhax Gourmet, ele surgiu em 2015 com o espetáculo Palhax Gourmet. O espetáculo ele surgiu na Casa da Flor Bistrô, aqui em Curitiba, a convite da Karina Flor, que queria criar um espetáculo de improvisação para a inauguração da Casa da Flor. E ela convidou algumas pessoas, e a gente foi convidando outras, e foi surgindo um coletivo que atualmente tem 11 palhaças e palhaços e uma fotógrafa. Que legal. Então o processo foi sendo construído, o espetáculo foi sendo construído com esses encontros de improvisação. Sim, a gente mudou o espetáculo várias vezes, a gente foi construindo ele ao longo do tempo. Inclusive, a gente não sabe como ele vai ser esse final de semana. Não, a gente sabe. Mas o coletivo foi se formando a partir do espetáculo, por isso que, por enquanto, a gente tem o nome do espetáculo que originou a gente, mas a gente apresentou também outros projetos, a gente fez uma versão dele para a rua, tem o Palhaças Gourmet, que são com as palhaças do grupo, a gente tem a nossa exposição de fotos, porque a gente tem uma fotógrafa no grupo, a gente tem a exposição Palhax Gourmet 10 anos de história, que a gente apresentou quando a gente tinha 2 anos, mas era já pensando assim no futuro, como ia ser, com certeza. Vocês estão à frente dos seus tempos. Do nosso próprio tempo. Entendi. E a gente teve recentemente um projeto com base no circo-teatro, de inspiração no circo-teatro, que a gente apresentou e criou e apresentou 2 espetáculos lá no Circo da Cidade. E que são espetáculos não de improvisação. Não de improvisação. Mas vocês utilizaram os recursos da improvisação na pesquisa do espetáculo, na criação de cenas, ou foi algo mais roteirizado? Vamos ensaiar isso aqui? Como que foi esse processo? Foi uma mistura das duas coisas. A gente começou com base em criação, em improviso,
mas em dado momento a gente percebeu que a gente precisava focar numa dramaturgia, até porque a gente teve a brilhante ideia de montar 2 espetáculos de uma vez só. Então a gente precisava de um guia. E a gente estava com o Ricardo Nolasco, da Selvática, na direção, e o Ricardo também ajudou a gente a direcionar. A gente tinha também a assessoria da Leonarda Glick, na dramaturgia, então ela ajudou a gente a compor, e foi também uma proposta para a gente fazer uma coisa diferente. Mas o que a gente vai apresentar é improviso, Palhaços Gourmet. E o Palhaços Gourmet ele é um espetáculo com uma estrutura de jogos de improviso. E você falou que mudam a estrutura do espetáculo. Vocês mudam os jogos a cada vez que vão apresentar? Vocês têm um roteiro de espetáculos, uma lista de espetáculos, não, de jogos, e vocês treinam esses jogos? Ou é aquela coisa assim, vamos nessa que vai dar certo? Uma mistura das duas coisas. Não, mentira. A gente tem uma estrutura do espetáculo, que é a entrada, prato principal e sobremesa, porque ele surgiu na Casa da Flor, que é um restaurante, bistrô, e a gente queria fazer alguma coisa associada com comida, então a gente tem ele como se fosse um cardápio. E a gente tem esses jogos que a gente varia os jogos e também varia a composição do grupo. Sempre o grupo está numa formação diferente, inclusive dentro dessa formação a gente também varia papéis. Às vezes tem alguém na banda, tem uma banda, às vezes tem uma pessoa diferente na apresentação, ali de MC, às vezes os jogadores também variam, tudo muda. Uma improvisação. É um espetáculo 100% interativo. 100% interativo, a gente interage com o público, mas não precisa ter medo, a gente segue todos os protocolos. Não tenham medo, e a venham gente assistir. não expõe ninguém. Para quem tem trauma, não precisa ter medo. Não precisa. Não, se você tem trauma, vai ser difícil não ter medo. Mas não precisa ter. Para quem não tem, tá tudo bem. Sabe que a gente tem uma história interessante que na Companhia dos Palhaços a gente tinha um espetáculo de improvisação chamado A Regra é Cômica. Também era um espetáculo baseado em jogos de improviso e a gente conseguiu divulgar num canal de TV. Não era assim uma rede famosa de TV, mas a gente conseguiu um horário e fomos. E aí a gente chegou lá, a apresentadora falou: então agora vamos chamar os palhaços que vão divulgar um espetáculo de improvisação. A gente entrou, eu e o Wilson, e aí ela falou para mim: então vocês fazem improviso? Isso, nós fazemos. Ela: bola! Estamos ao vivo, bola! Sem contexto nenhum. E eu: não, mas veja só, não é assim que funciona. Dela: cachorro! E ela achava muito que funcionava desse jeito, que você fala uma palavra e surgiria ali uma cena, a melhor cena da história. Então explica, por favor, para os tipo nossos... Netflix, você clica e já passa o negócio. Então, vamos explicar para a dona de casa, para o dono de casa, para o Dene de Chiese, que está aqui nos ouvindo nesse podcast. Palhaço Lourdes tem uma explicação. Palhaço Lourdes vai nos explicar como funciona os temas sugeridos pela plateia para que o elenco possa improvisar. Por favor. Funciona assim: bola! Cachorro! Não, mentira. A gente tem uma estrutura de jogo e para cada jogo a gente tem informações diferentes que a gente precisa para criar uma cena em cima. Porque acho que também para o público, imagina, ele vai assistir e daí, se ele não oferece uma informação, pode ser que a gente esteja criando uma coisa, a gente esteja reproduzindo uma coisa que a gente já pensou. Então, para ser improvisado e para o público saber, o público também precisa contribuir, né? E daí, a partir dessa informação, a gente cria as cenas. E elas ajudam também a gente a criar, né? Em vez de elas limitarem, elas são o que favorece a criação. E, a partir disso, o público vê que está sendo improvisado com a sua própria sugestão. É tudo ali ao vivo e a cores. Vocês vão se divertir assistindo Palhaços Gourmet na programação da Mostra Seu Nariz. Agora, Eliezer, eu tenho uma questão por favor, aqui que traga-nos a sua questão. É porque assim, eu gosto muito do nome do teu palhaço. E aí eu sempre lembro quando surge um nome assim mais humano, digamos, né, para palhaço, eu acho sensacional, porque geralmente o nome de palhaço é sempre comestível, sempre tem um palhaço cebolinha, um palhaço cenourinha, um palhaço batatinha e assim por diante. Veja, então, não é um preconceito contra nomes de palhaços comestíveis. Eles são maravilhosos. Conheço palhaços maravilhosos. Não é um preconceito. O palhaço Wilson, ele diz que gosta de nomes humanos para seus palhaços e está aqui falando com o palhaço Lourdes. Então vamos entender por que Lourdes. Só para entender esse Lourdes contexto. é o nome de um croquete. Veja só, é comestível. Lourdes, na verdade, quando eu comecei a palhaçaria, eu não tinha nome de palhaço. E eu tava com uma relação difícil, assim, de entender o que era palhaçaria. Daí eu tava buscando um nome, eu queria um nome meio de cachorro, porque eu tinha ganhado um nariz que era do outro lado, o avesso dele era preto, e na época
eu estava com o olho roxo porque eu fui dar uma cambalhota e acertei o meu joelho no olho. Foi bem normal. Sim, e daí eu sentia que eu tinha uma vibe de cachorrinho, assim. Eu estava buscando um nome meio assim, quase foi Totó, que alguém sugeriu para mim. Eu gosto muito quando as pessoas sugerem as coisas. E Você é batizado mesmo. Porque eu faço improviso, então as pessoas sempre sugerem, eu aceito. Também tem essa tradição de ser batizado. E daí um dia eu trabalhava na Trupe da Saúde, que é de palhaçaria em hospitais, e toda a nossa reunião alguém tinha que levar o café. E em uma dada reunião eu que levei o café e eu peguei uma caixinha de chás da minha mãe, em que os chás estavam todos organizados, e na hora que eu abri, o Edram Mariano, também palhaço, ele viu a caixa e ele falou que eu era a tia Lourdes do café. Porque estava muito arrumadinho e perfeitinho, assim. E daí a Camila Jorge, que estava ali do lado, ela falou, esse devia ser seu nome, Lourdes. Eu, não sei, nada a ver. Mas como eu sou uma pessoa que não é persistente nem nada, sou brasileiro e desisto sempre, eu aceitei o nome. O batismo aconteceu ali naquele momento. Aconteceu um batismo, de É certa inércia, forma. eu aceitei e fui. E durante a pandemia, vocês, enquanto coletivo, se encontraram para continuar estudando ou adaptaram para o formato online, conseguiram ensaiar online, treinar online ou estudar online, né, com os cursos que apareceram? Como é que foi para vocês esse momento pandêmico? A gente chegou a fazer, acho que 2 ou 3 apresentações online, com convidados também, tentando adaptar o formato, mas, ao mesmo tempo, descobrindo como seria. Então, a gente sempre tinha alguém do grupo que ficava na técnica, a gente apresentava, mas a gente não fez muito mais. Assim, a gente fez um... Ah, não, mentira. Rebobina. A gente também fez... Porque a gente estava apresentando esse projeto do Circo Teatro e ele foi suspenso. A gente estava apresentando, tipo, 14 de março... 15 de março suspendeu tudo, a gente tinha mais um final de semana para apresentar. E daí a gente ficou com esse projeto devendo, assim, digamos. Então a gente adaptou ele para um podcast. Então a gente tinha 2 peças, uma delas que se chama A Pequena Loja Mística da Madame Sinistro, foi adaptada como uma radionovela. Então a gente também produziu isso, assim, a gente apresentou o Palhaços Gourmet e daí ano passado a gente ficou dedicado. A gente achou que ia ser bem rápido de fazer, uns 3 meses talvez. Durou mais de um ano esse processo de fazer essa radionovela. Mas tudo bem, porque a gente achava que a pandemia ia ser uma coisa curta e estamos aí. Ainda existe a pandemia, está quase acabando, mas ainda existe pandemia. Vamos lá para a divulgação, então, que o espetáculo Palhaços Gourmet acontece no sábado, dia 2 de abril, às 20 horas, no Espaço Fantástico das Artes, Trajano Reis 41. E você pode conferir tudo no @CiaDosPalhaços, no nosso Instagram, esse Instagram que você está vendo esse podcast, e no Instagram do Palhaços Gourmet, que é... @Palhaços Gourmet, Palhaços se escreve Palhaço e um X, Gourmet. E se quiserem me seguir, @Bialopse também. E se quiserem fazer um Pix, depois eu passo... Aqui, ó, tá aqui na tela. Infelizmente não terá esse aqui, porque o QR Code. A gente não conseguiu a tempo colocar o QR Code, mas se você quiser digitar... Eu fiquei em casa ensaiando isso. Puxa. Olha aqui o trabalho de mão. Desculpa, você vai ter Muito que bom. improvisar. Muito bom, obrigado. QR Code! Olha aí, o improvisador aqui nos estúdios da Companhia dos Palhaços, mostrando que sabe improvisar, que tá ali. Aí, ó. Cachorro! Meu Deus, o cachorro do Wilson estava tendo um ataque epilético. Chama a jornalista para ver isso agora. Nosso tempo está quase... Nosso tempo... Eu tenho mais uma questãozinha importante. Diga lá. Veja só, o palhaço, para você que nos ouve, o palhaço, a palhaça, o palhace, tem como característica a improvisação, né? Seja ele no hospital, seja ele na rua, no teatro, seja no circo, aonde tem a figura do palhaço, a improvisação está presente, porque faz parte da história da palhaçaria, do ser palhaço, né? Palhaço, palhaço, palhaço. Poder jogar, poder brincar. Vocês, como improvisadores, vocês conseguem enxergar alguma diferença no palhaço improvisador e no artista, ator improvisador? Que é uma discussão que a gente tem, às vezes, que os espetáculos de palhaços que improvisam são um pouquinho diferentes dos espetáculos de atores e atrizes improvisando. Como é que é para vocês? Vocês veem isso? Vocês participam de espetáculos de improvisação como convidados, não como palhaços, e sim como atores?
você consegue ter... Uma pergunta meio esquizofrênica, porque a pessoa tem que saber dividir quando é palhaço e quando não é. Mas o que você acha? Você pode contribuir com o seu conhecimento e experiência? Por favor. Não, obrigado. Imagina. Eu acho que tem uma diferença quando eu fiz improvisação não estando de palhaço. Eu sinto muita falta de olhar para o público. Porque acho que eu comecei com improviso como ator e daí depois eu fui para palhaçaria. E na palhaçaria eu aprendi muito a trocar com a plateia, que eu sinto falta quando eu estou sem estar de palhaço. Mas eu acho que isso que você falou, eu acho muito legal, porque mesmo num espetáculo estruturado, o palhaço também improvisa, da forma como a gente trabalha, na nossa linha de palhaçaria, né? Então, a gente tem lá a estrutura, mas o público existe, a gente troca com o público sempre. Que legal, muito obrigado pelo seu conhecimento, essa profundidade, essa energia positiva, não é mesmo? Sim, muito bom, viu? Parabéns, viu? Você tem uma dicção muito boa, uma clareza mental, uma... O que mais que podia falar? Uma expressão... Uma expressão, né? Semblante da pessoa empática, acho né? que está tudo certo. Acho que é isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Fica o nosso agradecimento a todos e todas e todos que ouviram essa história, essa conversa gostosa e agradável. Mostra seu nariz. Começa dia 31 de março e vai até 10 de abril. A todos vocês, o nosso... Muito obrigado, senhoras e senhores. Estamos chegando ao final de mais um podcast. Hora do abracinho.